Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus queridos, aqui quem está falando neste momento é o pastor Valdir. Estaremos meditando na palavra do Senhor por alguns minutos e vamos entender a palavra, vamos procurar viver a palavra. Hoje nós estamos na série o ano de construir sonhos. Estamos na primeira série do mês de setembro, a prova de fogo saindo das fornalhas. Daniel, capítulo 3, versos 26 e 27. Tema da série Fogo Estranho. E hoje nós vamos falar sobre o fogo da maledicência. Estaremos falando sobre o fogo da maledicência, sobre o poder da língua. Porque nós temos o poder destrutivo nas nossas línguas, se não usada da maneira correta. Tiago, capítulo 3, versos 26 e 27. Vamos à leitura. 3, 26 e 20. 3, 5 e 6. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, vede com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nós, na manhã desta terça-feira, entramos em Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer e Te exaltar, na beleza da Tua santidade, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Eu quero colocar agora a minha vida, a vida dos meus irmãos que nos acompanharão nesse momento e Te pedir, Senhor, que nos conceda um dia abençoado, um dia repleto de conquistas e de vitórias na Tua presença, e que o Teu nome venha a ser exaltado através da nossa vida, do nosso testemunho. E onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que o Espírito Santo nos dirija com palavras, com atitudes, com obras, e possamos testificar as Tuas maravilhas. Aleluia, Jesus, Senhor. Amém. Nós lemos aqui o livro de Tiago, no capítulo 3, verso 5 e verso 6, que nos fala sobre o poder da língua. Em outras palavras, a língua é o órgão que produz a palavra. É o órgão que permite-nos emitir o som de forma correta. Então, na verdade, quando se fala em o poder da língua, ele está dizendo exatamente o poder da palavra. Irmãos, e quantas vezes nós deixamos de ser abençoados por usarmos a língua, usarmos a palavra da maneira incorreta. Irmãos, e usar a palavra da maneira incorreta, muitas vezes não é nem falar um palavrão, falar uma palavra de baixo calão. Muitas vezes não é nem falar uma palavra que venha denegrir a imagem ou a moral de alguém.
Muitas vezes nós falamos a palavra na hora errada. Usamos a palavra numa situação errada. Falamos o que não deveríamos falar, perdemos. Muitas pessoas perdem um casamento por causa de uma palavra falada errada. Muitas pessoas perdem um bom emprego, perdem a oportunidade da vida, porque não refreou a sua língua. Porque assim como uma palavra pode ser até de boa intenção, mas falada na hora errada, da maneira errada, também a pessoa que ouve, ela pode interpretar da maneira errada. Então existe dois fatores, existem a pessoa que emite a palavra e existe a pessoa que recebe a palavra. E o tempo nos ensina, a experiência nos ensina a conviver. Essa é a qualificação de um pastor, por exemplo, um líder, seja em qualquer área. Um líder, um pastor, ele precisa ser como que um psicólogo, porque ele precisa aprender a conhecer as pessoas, precisa aprender a entender as pessoas, que não são todas iguais. Nós temos diversos tipos de personalidades, tanto na igreja, como na escola, como também no trabalho. Eu, particularmente, vivencio isto porque trabalho com público e, às vezes, eu chego em alguns lugares, a pessoa ela já está de mau humor. E nós vamos dando voltas, até que aquela pessoa ela adquira confiança e ela passa a tratar-nos de uma forma agradável. Então, muitas vezes nós, tentando ajudar, nós falamos palavras que não deveríamos falar com aquela determinada pessoa e acabamos causando um problema. Então, o poder da língua ou o poder da palavra, ela pode ser construtiva. Você pode pegar uma pessoa lá debaixo da ponte, numa situação degradante, e pelo poder da palavra você trazer a ela ânimo, renovo, trazer a ela a consciência do que ela pode e de onde ela pode chegar. Ou pode pegar alguém, conversar com alguém que tem uma boa qualidade de vida e de repente mostrar o lado negativo dela e destruir por completo a sua moral, destruir por completo a sua capacidade de crescer, capacidade de crescimento. Nós temos esta condição e precisamos então saber usar esse talento que Deus, este órgão que dirige a nossa vida, que nos posiciona, que nos faz ir e vir, que nos faz crescer, mas também tem o poder de nos destruir. No livro de Tiago, no capítulo 1, verso 6, ele fala da seguinte maneira: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. Aqui ele quer dizer que se
Nós cuidamos ser religiosos. Nós cuidamos ser importantes, mas nós não temos cuidado com o que falamos. Nós estamos simplesmente enganando o nosso coração. Ele aqui quer dizer que muitas vezes nós vivemos uma religiosidade de palavras, ou vivemos, queremos nos mostrar santos, mas as palavras que saem da nossa boca nos condenam. As palavras que saem da nossa boca não edificam vidas, não destroem o mal, antes nos conduzem para a morte, antes nos conduzem para uma situação degradante. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, a Bíblia nos diz que a nossa língua, ela tem o poder de vida e de morte. Acabamos de ver um exemplo disto, onde homens uniram-se com mentiras, com narrativas, para destruir alguém que exercia um poder persuasivo, que seria um líder nacional no Brasil. E acabamos de ver também alguém ser morto porque tinha o poder persuasivo da palavra para o bem. Então, a língua, a palavra, ela tem poder para trazer a vida, para levantar alguém, para edificar alguém. Mas ela tem poder de morte também quando mal utilizada, quando nós a utilizamos para destruir. E muitas vezes nós brincamos com a palavra, muitas vezes nós falamos o que não se deve falar. Nós vemos, por exemplo, um dos grandes juízes, um dos grandes homens da Bíblia, Sansão, homem escolhido do ventre, quando Deus falou com Manoá sobre o filho que estava sendo gerado, e o Senhor falou a ele que sobre aquela cabeça não passaria navalha, sobre a sua cabeça, e ele não beberia bebida forte. Irmãos, este propósito de Deus, porque ele era um nazireu de Deus. Nazireu era uma pessoa escolhida para uma obra especial. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós somos escolhidos para uma obra especial. E há coisas na nossa vida que elas não podem ser, que o inimigo não pode ter conhecimento, não pode ter autoridade de saber. Há coisas na nossa vida que elas precisam estar guardadas debaixo de 7 chaves. Quantos casamentos são destruídos porque a esposa ou o esposo expõe a sua vida íntima? Quantos profissionais são destruídos porque expõem qualidades que adquiriram e que outros não a têm? E quando expostos esta qualidade, há uma batalha, uma guerra para destruí-lo. Porque existem qualidades e condições que Deus dá para alguns em especial, e nós, às vezes,
querendo até ajudar. Nós acabamos expondo essas qualidades de uma forma errada, através de palavras, mas as nossas obras, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades, elas são expostas não através de palavras, mas através de atitudes, através de testemunhos. E nós vemos que Sansão, durante muitos anos, ele venceu batalhas. A Bíblia nos fala que numa certa batalha ele venceu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Irmãos, existia um segredo na vida de Sansão. E só ele e seus pais o sabiam. Mas às vezes nós começamos a nos afastar da presença de Deus de uma maneira sutil. Começamos a fazer o que não é para fazer. Nós vemos que o grande homem Sansão, ele se apegou a uma mulher e esta mulher estava em conluio com os inimigos. E desta maneira, ela começou a trabalhar para descobrir os segredos. Vejam bem o poder da palavra. E a Bíblia nos diz que por 3 vezes Sansão mentiu para ela. Ele poderia simplesmente dizer: eu não vou te contar o meu segredo. Mas ele, seduzido, porque ele começou a tirar os olhos que estavam fitos no Senhor, os olhos que estavam voltados para o Senhor. Ele começou a voltar os seus olhos para esta mulher. E por 3 vezes ele mentiu para esta mulher. Porém, na 4ª vez ele abriu seu coração. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Naquele momento, o seu coração estava cheio de fogo estranho, amor por uma mulher que ele não deveria amar, desejo por uma mulher que ele não deveria desejar. E a Bíblia nos diz que ele abriu a sua boca e contou dali o seu segredo. Está no livro de Juízes, no capítulo 16. E a Bíblia nos diz que imediatamente ela chamou os inimigos. Ela o fez dormir em seu colo. E enquanto ele dormia, vieram os inimigos, rasparam a sua cabeça. O segredo, na verdade, meus queridos, não estava simplesmente no cabelo de Sansão, mas estava no pacto, estava no acerto entre Deus e o homem. Deus havia falado que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Não era o cabelo que o deixava forte, mas era o propósito de Deus para com ele, o propósito dele para com Deus. E quando ele mentiu e abriu seu coração para a pessoa errada, ele quebrou o propósito com Deus. A Bíblia nos diz que após ele ter sua cabeça raspada, vieram os inimigos. Por 3 vezes ele se levantou. Vejam bem como fica o coração do homem. Ela intentou contra ele 3 vezes. E ele não teve a capacidade, porque o seu coração estava já... Sua mente estava cauterizada, seu coração estava desviado momentaneamente de Deus. Por 3 vezes vieram os inimigos e ele os venceu.
Ou seja, ele estava convicto de que ele ainda tinha algo de Deus, mas até naquele momento ele já não tinha, ele já estava com o seu coração desviado. E quando o coração está desviado, a Bíblia nos fala que, aleluia, Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Lá no livro de Mateus, no capítulo 12, na parte B do versículo 34, a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. E naquele momento, o coração de Sansão, ele não estava cheio de Deus, mas ele estava cheio de qualquer coisa, de amor a uma estranha. Ele estava cheio, talvez, de sensualidade, ele estava cheio de qualquer coisa, menos do amor de Deus. E como ele não estava cheio do amor de Deus, a sua palavra, a sua boca transmitiu mentira por 3 vezes, até que se descobriu a verdade. E a Bíblia nos diz que vieram os inimigos, ele se levantou mais uma vez e partiu para cima dos inimigos, na certeza de que venceria, mas o propósito havia sido quebrado. E a Bíblia nos diz que ele foi pego, foi levado cativo, cegaram-lhe os olhos, sua visão foi arrancada. E ali ele passou a girar um moinho, até que seu cabelo cresceu. Houve o arrependimento, e ele pediu a Deus pela última vez que Deus lhe desse força, e nos diz a palavra que ele destruiu num dia só, mais do que em toda a sua vida. Porém, após ele cometer o erro de falar o que não deveria falar, após ele cometer o erro de abrir o seu coração para estranhos, por isso, meu querido, minha querida, ore a Deus, busque a Deus sobre quem está ao teu lado e sobre quem e para quem você possa abrir o seu coração. Ele abriu o coração para um inimigo, e a Bíblia nos diz que ele virou um escravo, perdeu a visão e teve que dar a sua vida para recuperar momentaneamente a graça de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 18, 21, que a língua, como nós dissemos aqui sobre Sansão, ela tem o poder da vida e da morte. E os que gostam de usá-la experimentarão a sua consequência. Então, quando nós a usamos de forma errada, nós temos uma forte tendência a sofrer as consequências. Existe um ditado lá fora que diz o seguinte: quem fala muito dá bom dia a cavalo. É um ditado besta, mas às vezes nós fazemos isso, nós falamos o que não devemos falar. Às vezes nós falamos demais e não vigiamos no que falamos. Não prestamos atenção no que estamos dizendo. E as consequências vêm e nós acabamos pagando um preço. Nós vemos, por exemplo, Jacó. Ele cresceu sendo filhinho da mamãe. Ele era mais um cozinheiro, um auxiliar de limpeza da mãe.
e cresceu auxiliando sua mãe, enquanto seu irmão Esaú era um homem de caça, era um homem de guerra. E a Bíblia nos diz que, passado o tempo, o dia em que seu pai ia fazer, entregar a bênção da primogenitura, Jacó, ele vem, aconselhado por sua mãe, ele se veste com pele de ovelhas, de carneiro, porque seu irmão era peludo, tinha muito pelo no corpo, e ele tinha o corpo menos provido de pelos. Ele então se coloca sobre si uma lã de carneiro. Seu pai já estava com a vista turva, já não enxergava direito. Ele chega até seu pai, passando-se por Esaú, e mente para o seu pai. Ele recebe a bênção da primogenitura. E a Bíblia nos diz, ele faz um guisado, leva para o pai, e a Bíblia diz que, já voltando Esaú, ele vai à presença do pai para receber a bênção naquele dia prometido. Porém, quando ele vai receber a bênção, seu pai já o havia dado a Jacó. Ele com sua mãe mentiram, se comprometeram com palavras e mentiram também para o seu pai. Alguém vai me dizer, mas pastor, aquilo ali foi para o crescimento de Jacó, foi para que ele chegasse onde deveria chegar. Mas, irmãos, há pessoas que falam palavras erradas ou mentem para chegar num propósito que já está definido. Se Deus te prometeu algo, não tente ajudar a Deus. Coloque-se na posição e deixe Deus ser Senhor da sua vida. Jacó seria Jacó. Jacó seria Israel no tempo determinado. Jacó teria seu nome mudado no tempo determinado. Não precisava ele ajudar a Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele mentiu. A Bíblia nos diz que ele enganou seu pai. O poder da palavra. E como nós lemos anteriormente, lá no capítulo 18 de Provérbios, a língua tem o poder de vida e de morte. Os que gostam de usá-la experimentam as suas consequências. Jacó mentiu, enganou seu pai, agora ele ia sofrer as consequências. Ele enganou seu pai. E ele foi enganado muitas vezes pelo seu tio. Olha só que interessante, ele enganou o pai. E não foi ninguém de fora que o enganou. Foi alguém de dentro da casa. Primeiramente, ele trabalhou 7 anos pela sua esposa. E tendo trabalhado 7 anos no dia do casamento, porque naquele tempo não era como hoje. No dia do casamento, a mulher em Israel, naquela região, elas iam com o rosto coberto. E o seu tio, ao invés de dar a mulher a quem ele trabalhou por 7 anos, deu a outra. Ele teve que trabalhar mais 7 anos. E todas as vezes, tudo que o seu tio lhe prometeu em relação aos animais, ele o enganou. Então, as nossas palavras, ela tem uma consequência. Se ela é palavra boa, ela traz dividendos. Se ela é uma palavra destrutiva, ela traz destruição. Então ele enganou. Ele trouxe palavras destrutivas e sofreu as consequências. Nós vemos lá no livro de 2 Reis, lá próximo do capítulo 2, quando
Naamã foi ter com Eliseu para receber a cura. Ele foi curado. Ele havia levado muitos mantimentos, muita prata, muito ouro. E ele entregou para Eliseu e Eliseu dispensou. Eliseu não vendeu o dom de Deus. Naamã saiu com o seu ouro, com sua prata, e Geazi, posteriormente, foi atrás dele, interessado em receber alguma coisa. E a Bíblia nos diz que ele mentiu para Naamã. E Naamã deu uma grande quantidade de ouro e prata para Geazi. O que chegando Geazi a Eliseu, Eliseu veio ter com ele e questionou acerca disto. E a Bíblia nos diz que a lepra que estava em Naamã agora se voltou para Geazi. Então nós precisamos entender isto. Tudo aquilo que nós fizermos torna para nós, torna contra a nossa vida. Torna para nossa destruição. Nós vemos, por exemplo, no livro de Juízes, no capítulo 39, um homem abençoado, um homem de Deus, porém que falou algo que veio de momento, algo que veio ao seu coração em um propósito específico. Ele foi à batalha, ele fez um propósito com Deus, que quando ele voltasse, Deus desse a ele a vitória. Quando ele voltasse, a primeira pessoa que viesse ao seu encontro, ele ofereceria em holocausto. Jefté. E a Bíblia diz que Jefté venceu a batalha com seus soldados. E quando ele tornou para sua casa, cumprindo o voto, para cumprir o voto, a primeira pessoa que veio ao seu encontro foi sua única filha. Então, irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender o que falamos, quando falamos, onde falamos e com quem falamos. Jefté não fez um propósito com um homem. Jefté não fez um propósito com o exército. Jefté fez um propósito com Deus. Quando ele retornou para sua casa, a primeira pessoa que lhe saiu ao encontro foi sua única filha. A Bíblia nos diz que ele chorou amargamente, mas ele não podia deixar de cumprir o seu voto. E teve que abdicar da filha, oferecendo-a ao holocausto. Então é tempo de nós meditarmos e falar pouco e falar certo. Meditarmos sobre o que falamos, onde falamos, quando falamos e com quem falamos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conceda sabedoria, graça e entendimento para que nós não venhamos cair ao peso do que falamos, ao peso da nossa palavra. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo nesta hora por tudo, pela graça, pela paz, pela vitória, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e a oportunidade de falarmos sobre a tua palavra. Quero colocar a minha vida, a vida da minha família nas tuas mãos, a vida da tua igreja, a vida dos nossos irmãos aqui em Guarulhos, em Bauru, a vida dos irmãos que nos acompanharão pelas redes sociais. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos dirigir, nos fortalecer, nos edificar, colocando em nossa boca e em nosso coração uma palavra de vida, uma palavra de autoridade e de poder, para que nela o teu nome venha a ser glorificado e exaltado hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e conceda um dia repleto das mais ricas bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém.